Se você decidiu clicar e assistir esse vídeo aqui, eu imagino que você, no momento, tem algum tipo de problema com a sua rotina de limpeza. E aqui eu não estou chamando simplesmente apenas de cronograma, de rotina, porque existe uma tríade para a formação de uma organização de uma limpeza que eu vou explicar um pouco melhor no decorrer desse vídeo aqui. Então, esse vídeo ele é dedicado principalmente a você que enfrenta um desafio um pouco maior da implementação de uma rotina de limpeza mais bem estabelecida. Pode ser que você só queira uma pequena diretriz ali para organizar as atividades domésticas ou talvez até de uma empresa, mas uma rotina bem mais simplificada. E pode ser que o conteúdo que eu coloque aqui seja um tiro de canhão de bazuca para você que só quer matar uma formiga. Então, fazendo esse alinhamento aqui, eu chamo não só de cronograma, mas de rotina de limpeza, que foi algo que a gente aprendeu aqui numa consultoria. Uma vez a gente foi dar uma consultoria numa academia. E de bate-pronto, esse cliente ele já contava com uma equipe de limpeza de 7 pessoas. Então já foi um desafio, tem cerca de 3, 4 anos aí, que a gente passou por esse processo junto com o nosso cliente. E ele já tinha 7 pessoas na equipe disponível para limpeza e não estava ficando satisfeito. Quando a gente foi sentar com o cliente para listar ali que atividades que deveriam ser feitas, como é que era o funcionamento, ele repassou uma coisa e com o tempo, na prática, a gente foi percebendo algumas outras coisas, né, que ficaram um pouco diferentes com o que tinha sido para a gente repassado inicialmente. Então, o primeiro exemplo aí que eu me lembro aqui de cabeça que eu posso citar, lá tinha uma sala de pilates, dedicada a aulas de pilates. E toda vez que essa aula ia começar, eram colocados alguns equipamentos ali individual, né, para cada aluno. Então a aula comportava ali entre 15 e 20 alunos, então ficavam entre 15 e 20 equipamentos desses no chão. O intervalo entre as aulas, ele era relativamente curto. E o que acontecia? Toda vez que a gente precisava limpar a sala, tinha que primeiramente retirar todos esses equipamentos, higienizar cada um deles, colocar na lateral, para depois realizar a limpeza da sala. Algo que inicialmente o cliente não tinha repassado para a gente. Então, quando você pensa, poxa, eu acho que com 10 minutos uma pessoa consegue limpar essa sala. E na prática não era isso que acontecia. Na prática, entre os intervalos das aulas, e quando a gente precisava ir limpar a sala, nós precisávamos ali de 2 e às vezes até 3 pessoas num curto espaço de tempo. Para quê? Para fazer a retirada de todos aqueles equipamentos, higienizar, colocar na lateral, para só então fazer a limpeza. Ou seja, não era limpeza por limpeza só. A gente precisava respeitar a rotina de utilização daquele espaço. Então, quando você vai dimensionar a mão de obra para aquele tipo de serviço, no primeiro momento parece muito fácil, mas na prática aquilo não funciona. Por isso que no início do vídeo aqui eu disse para vocês, meu objetivo aqui é te ensinar a implementar uma rotina de limpeza, mas que ela funcione na prática, não só no papel. Você escreve, não, naquele intervalo lá, fulano de tal sobe, limpa, legal, mas aí o fulano de tal não consegue limpar. Por quê? Porque a rotina daquele local, ela exige uma ação ligeiramente diferente disso. Então, vamos adentrar aqui ao conteúdo e eu vou repassar aqui então o que eu chamo de tríade, né, da organização da limpeza. É o cronograma, mas ele não está sozinho. Eu vou detalhar um pouco mais sobre o cronograma, mas além dele, nós temos 2 outros arquivos que eu considero super importantes, que é um procedimento operacional padrão, né? Então, ele explica como você deve fazer aquelas atividades e um checklist, porque você ajustando esses 2 documentos, você tem que conferir se a coisa está acontecendo, se está dando certo. Então, essa checagem também, ela acaba sendo bastante importante. Então, essa aqui é a estrutura do cronograma que eu quero mostrar para vocês. É um dos 3 documentos ou das 3 ferramentas que a gente consegue fechar e organizar essa tríade aí da limpeza organizada. Então,
Como que é a estrutura de um cronograma? Esse cronograma aqui é um cronograma geral, que te dá uma visão mais holística ali de como é que está a operação de limpeza, como que ela está estruturada. Se você tiver mais de um colaborador envolvido, você vai listar e relacionar todas essas pessoas aqui com a cadência de horário correta da execução das atividades, etc. Mas, em suma, o que tem aqui nesse cronograma? Tem ali quem são as pessoas responsáveis pela execução, a data de implementação, data de revisão, se esse cronograma for revisado. Quando ele for revisado, é preciso sinalizar. Qual que é a frequência? Então, a gente pode pensar uma frequência anual, contínua, diária, mensal, etc. Isso tem que ser analisado cada caso. E depois, nessa outra parte aqui, nós temos aqui o que a gente chama de sublocal. Então, quando você vai estruturar um cronograma de limpeza, é preciso que você pegue todas as áreas que devem ser limpas e dê um nome para elas. Então, quando a gente foi atender esse cliente da academia, tinha lá a sala de pilates, mas tinha também recepção, vestiários. Inclusive, os vestiários foram um outro ponto de problema também. Por quê? Porque lá tinha uma piscina. Então, as pessoas saíam da piscina molhada e iam para os vestiários. Esses corredores não eram grandes, mas eles ficavam o tempo inteiro molhados e o tempo todo tinha que ter alguém secando. Então é algo que, se você pensar, não precisa limpar o corredor. Poxa, super rápido, 10 minutos uma pessoa limpa. Mas não, se ele ficar molhado ali o dia inteiro e alguém tiver que ficar secando, talvez 30, 40, 50% do tempo dessa pessoa vai ficar dedicado para limpar um corredor muito pequeno. Então a gente precisa observar isso também. Mas enfim, o corredor seria o que a gente chama de sublocal. E aí você vai compilando todos esses sublocais. Depois você vai definir um intervalo de horário. É importante, muito importante isso aqui também, porque naquele exemplo que eu dei da sala de aula de Pilates, o intervalo de horário ele era bem curto. Né? E às vezes você pode não ter atenção para isso. Você fala, vou dar 1 hora para o pessoal limpar, mas na prática isso não vai acontecer. Depois desse intervalo aqui, tem que ser cauteloso com ele, então, reforçando, você vai colocar quais são as atividades. Limpeza de mobiliário, limpeza de janela, recolher lixo. Nesse caso especificamente aqui, eu estou imaginando que seja uma recepção, tá? Então, até selecionei aqui a recepção. Então, seriam essas atividades. Quem é que vai ser o colaborador responsável? O João, por exemplo. E aí é que você pode colocar alguma observação, se você quiser, né, colocar uma observação adicional. Essa aqui seria a estrutura de um cronograma, certo? Você pode fazer muitas mudanças dentro disso daqui? Pode. Tem alguns cronogramas que eu já vi que tem uma estrutura bem diferente dessa. Mas ao longo do tempo, a gente foi paulatinamente fazendo algumas alterações que consideramos interessantes de ser feitas e foi nessa estrutura aqui que a gente chegou. Claro que sempre há possibilidade de melhora, mas atualmente é essa estrutura que a gente utiliza. Os próximos passos eu vou mostrar agora de uma maneira um pouco mais superficial para vocês os outros 2 documentos, que só esse cronograma você já consegue dar um excelente passo adiante, mas ele não vai te garantir que você consiga que as coisas funcionem talvez da maneira que você espera. Então, qual que seria o próximo passo? É explicar para as pessoas exatamente como deve ser feita aquela atividade. Tem algumas coisas que são mais óbvias. O exemplo do corredor. Tem que secar o corredor. O que você usa? Talvez um rodo com pano? Né? Provavelmente ninguém vai ter a intenção ou a ação de secar o corredor ou tentar secar o corredor com uma vassoura. É intuitivo. Mas tem algumas outras coisas que não são tão intuitivas. E aí você precisa, às vezes, descrever para que o resultado final que você espera, ele aconteça. Essa aqui é a estrutura de um POP, um procedimento operacional padrão, que vai explicar como a atividade deve ser feita. E vá percebendo aí que pequenos detalhes que às vezes passam desapercebidos por nós, eles podem fazer com que o resultado final ele seja bem diferente. Então, como é que funciona essa estrutura aqui? Você dá um nome para esse procedimento, né? A mesma coisa em relação às datas. Nessa primeira parte, você vai listar os materiais necessários. Então, aqui, alguns equipamentos, EPIs e produtos. Olha só, pode parecer bobagem, mas se você não lista aqui,
fica um pouco mais difícil para que a pessoa responsável ela saiba exatamente o que ela deve usar para fazer aquela limpeza. Depois, você vai descrever quais são os passos, né? Os passos que a gente considera crítico. Esse crítico não é de preocupante, de alarmante, não. Esse crítico tem a ver com o seguinte, que se não fizer dessa forma, o resultado final ele pode ficar em desacordo com o esperado. Então, por exemplo, a primeira linha, reúna todo o material necessário, calce as luvas e use sempre a bota de PVC. Olha só, reúna todo o material necessário. Isso é crítico? É crítico porque se a pessoa não fizer dessa forma, ela vai talvez tendo que ficar indo e voltando no DML toda hora. E a produtividade dela cai muito, consideravelmente. Calce as luvas, né? A luva é um equipamento de proteção individual, assim como a bota. Então, você está dizendo aqui para a pessoa que para que ela comece a fazer a limpeza, e aqui eu estou usando o exemplo da recepção de novo, ela precisa reunir o material dela, calçar as luvas e a bota. E aí você vai listando os passos que você considera que são críticos, né? Aqui, nessa outra parte, você dá alguns direcionamentos sobre o manuseio do material. Então, por exemplo, ali eu listo que tem que utilizar aspirador. Hipotético esse exemplo, tá? Não, esse arquivo aqui é só para gravar o vídeo mesmo. Então, o que a gente fala? Você precisa sempre estar limpando o filtro do aspirador. Se você tem isso descrito, é mais fácil depois você ir lá e falar, poxa, olha só, o filtro do aspirador não está limpo, está sujo. O aspirador estragou porque o filtro está sujo. Então, vamos de novo revisar como é que você deve fazer essa atividade? É mais fácil, você alinha a expectativa com a pessoa que está executando o processo. Aqui a gente tem o campo de resultados esperados. Então, o que você espera, né? Você espera que os vidros sempre estejam limpos, mobiliário, tudo mais, que não haja dano também, às vezes por uma incorreção de uso de produto errado, em lugar errado, enfim. E aqui você tem o comprometimento por assinatura das pessoas que eventualmente estiverem envolvidas, do supervisor. E o último documento, você implementou esses dois primeiros passos, tem que avaliar constantemente para saber se isso vai dar certo. Então, essa seria a estrutura de um cronograma. Ele ainda está até por fazer aqui algumas partes, mas é um modelo um pouco mais básico, eu mostro para vocês. Você não precisa, talvez você não precise ter um checklist em todos os locais que você, naqueles sublocais que a gente falou. Por quê? Porque senão se onera demais o tempo das pessoas que estão executando. Mas onde é que eu devo ter então um checklist? Principalmente nos locais em que as anomalias costumam ser mais frequentes, que costuma dar mais problema, principalmente naqueles locais em que há um envolvimento de um maior número de pessoas, que também desencadeia uma chance maior de dar problema. Então, nesses locais, você precisa ter um checklist. Aqui eu vou repetir de novo o sublocal, né? Coloquei ali recepção, agora eu não vou achar aqui, enfim, mas considero o exemplo da recepção aí. Então, o que tem que ser feito, as atividades a fazer. E aqui, ó, tem os dias do mês, os dias da semana, e a pessoa sempre vai estar assinando dentro daquele horário que também fica registrado aqui, que ela fez aquela atividade. Então, você consegue controlar melhor sobre qual tem sido o desempenho dela, né, de que forma que ela consegue relatar sobre aquelas atividades. E aqui você pode implementar depois um sistema de QR Code, né, para poder ampliar o seu controle, se tiver um supervisor, por exemplo, também fica essa possibilidade. Então, é isso, eu espero que tenha ficado claro aí como é que você consegue organizar. Qualquer dúvida, tem a nossa caixa de perguntas. Então, se atualmente você enfrenta esse desafio de implementar um processo de limpeza organizado e que funcione, seja a sua atuação em um ambiente de saúde, um hospital, numa clínica, no supermercado, numa escola, por exemplo. Então, essa metodologia aqui, ela consegue abraçar todas essas possibilidades e organizar, de fato, aí, o processo de limpeza. Eu tenho um treinamento completo, você vai receber, além de todos esses arquivos, essas ferramentas aqui na íntegra, passo a passo de como implementar, como colocar em prática,
adequação de produtos, de equipamentos. Então, é realmente um material bem completo e que vai te dar a ferramenta necessária para que essa sua vontade, esse seu anseio, ele se materialize na prática. Então, se inscreve aí e faça bom proveito. E eu tenho certeza que vai fazer diferença para você.